Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula do meu canal. Hoje uma aulinha um pouquinho mais curtinha. Vamos dar uma analisada em alguns pontos de demografia. Se tu não viste as outras aulas de demografia, é muito importante para a aula de hoje. Taxas e conceitos demográficos e fases do crescimento vegetativo. Vocês vão ver que o quadro já está até estruturado nas fases do crescimento vegetativo para a gente aprender a entender um pouquinho sobre a estrutura da população no quesito faixa etária, a estrutura etária da nossa população. Beleza? Então dentro desse processo, gente, a gente vai analisar um pouco as pirâmides etárias. Esse gráfico aparece muito em provas de vestibular, tanto nas vestibulares privados, vestibulares das federais que ainda estão aí, e também o Enem. Beleza? É muito importante vocês aprenderem a dar uma lida nesse gráfico, porque ele revela processos sociais bem interessantes. Aqui, gente, eu dividi essa nossa análise das pirâmides em 4 fases. Vocês devem ter percebido que essas 4 fases têm relação direta com as fases do crescimento vegetativo. Por quê? A natalidade e a mortalidade, as suas diferenças, vão impactar no corpo da pirâmide, pois eu estou avaliando pessoas por faixa etária. E isso é bem interessante da gente perceber. Primeiro, vamos ver aqui a primeira fase, que é a pré-industrial. Se tu ainda não sabe ler uma pirâmide, vamos começar com esse primeiro fator, né? Geralmente, à direita da nossa pirâmide, vocês vão ter ela dividida aqui no meio, o lado direito representando as mulheres e o lado esquerdo os homens. A minha aqui é uma simplificação só para a gente pegar o corpo. Na tela para vocês uma pirâmide clássica com todos os seus numerozinhos. Repara então, gente, que nesta pirâmide vocês têm o seguinte: vocês têm estratos marcados com diferentes intervalos etários. Do lado direito, eu vou contabilizar as pessoas, prestem bem atenção nisso, eu vou contabilizar as pessoas de um determinado sexo. Lado direito, mulheres, lado esquerdo, homens. E embaixo, gente, vocês têm uma linha reta, onde a origem está bem centrada no corpo do nosso gráfico. Essa origem, gente, é a quantidade de pessoas. Ou seja, conforme eu me afasto desse travessão no meio, vocês vão tendo um aumento das pessoas por faixa etária. Por isso, quanto mais larga for a faixa etária, mais pessoas eu tenho nesse intervalo. Se for para a esquerda, geralmente homens. Se for para a direita, geralmente mulheres. Eu falo geralmente, gente, porque já vi questões de vestibular, já vi até livro didático, onde essa tradição de mulheres na direita e homens na esquerda, às vezes acaba, não se revelando. Às vezes troca o gráfico de posição. Dentro desse processo, sempre que eu for analisar as pirâmides, gente, tem alguns professores que gostam de dizer: a pirâmide desse corpo é de país desenvolvido. A pirâmide desse corpo é de país subdesenvolvido. Essa é uma análise que pode ajudar vocês, mas ela é um pouco precária. Então eu prefiro analisar pelas fases do crescimento vegetativo. Vocês vão perceber que conforme o desenvolvimento vai ocorrendo, o corpo da pirâmide vai se alterando. E isso aqui é o mais importante. Quando eu venho para cá, na pré-industrial, a minha pirâmide, que é dividida de baixo para cima, jovens, adultos e idosos, isso é outro fator de análise fundamental. Conforme eu vou avançando para cima, eu vou tendo os estratos mais avançados. Fechou? Então, base representa os nossos jovens, os adultos aparecem no meio da nossa pirâmide e os idosos no topo. Deu para entender? Uma pirâmide como essa revela pra gente que os estratos iniciais, a base da nossa pirâmide, apresentam uma larga presença na estrutura dessa população. A população mais jovem é a mais importante em número, em proporção. Os adultos vêm em segundo lugar e os idosos por último. O que eu já arranco dessa informação? Que a natalidade é muito elevada. Então provavelmente as pessoas têm muitos filhos, a fecundidade também é muito elevada, obviamente porque é o número médio de filhos por mulher. Dá uma olhadinha no nosso vídeo de taxas e conceitos. E a gente também tem uma alta mortalidade. Tá, mas como é que tu tirou essa conclusão de que a mortalidade é alta? Eu vejo a mortalidade, gente, no momento que muitas pessoas nascem, perfeito, porém eu não tenho a totalidade de jovens, ou pelo menos uma boa parte deles, não chegam na fase adulta. E se eu comparar a base com o topo, muitos dos jovens que nascem não chegam na fase idosa. O que eu estou percebendo? Que há uma grande mortalidade neste meu grupo, nesta minha pirâmide. Deu para entender? Provavelmente um país em fase pré-industrial,
população mais rural do que urbana, colocada, né, submetida em situações de trabalho precário, né, em situações de piores condições de saneamento básico e uma série de fatores. Mortalidade infantil provavelmente bem elevada. E uma das grandes questões aqui, a gente pode também pegar a pirâmide etária e fazer algumas análises sobre políticas governamentais possíveis para essa pirâmide, né? Gente, uma das políticas mais interessantes aqui é a tentativa, obviamente, de diminuição da mortalidade, investindo em saneamento básico, em educação básica para esses jovens, perfeito? Isso aqui é bem importante, tá? E também nas tentativas de diminuição da mortalidade infantil. O meu público-alvo na política é a base, são os jovens. Fechou? Então, topo estreito, base larga, geralmente países na fase pré-industrial, numa fase de desenvolvimento ainda muito anterior, se a gente tomar o gráfico do Warren Thompson. Então, entender? Gente, eu não vou dizer que isso aqui... tem gente... então nessa pirâmide seria bom um controle de natalidade. Gente, isso é uma política malthusiana defasada e equivocada, né? Malthus já se provou um economista clássico equivocado nas suas análises, e políticas malthusianas, apesar dessa nova direita política que aparece no nosso país, em alguns outros países, tentar ressuscitar esse tipo de política conservadora, ela não é considerada uma política adequada. O controle de natalidade já se provou nocivo em vários países, como o caso chinês. Beleza? Então, a gente não tem no controle de natalidade uma política humana e adequada. Então, não vamos colocar ela aqui. Fechou? Isso é bem importante. Dentro do processo, gente, o país começa a se desenvolver, a urbanização começa a acontecer, eu começo a ter um êxodo rural mais forte. A gente sabe que o êxodo rural geralmente é um processo bem complicado de expulsão de famílias do campo, mas o que a gente vai ver? Que mesmo nas piores condições, por pior que seja a cidade, a transição, uma das principais marcas é ter um pouco mais de acesso à saúde, um pouco mais de acesso à infraestrutura, típicas do meio urbano, perfeito? Muitas vezes essas pessoas são relegadas a periferias, a guetos, a zonas periféricas da nossa cidade, sem as menores condições. Perfeito? Mas eu vou ter, em parte, uma maior adequação em relação à fase anterior, diminuindo a mortalidade. A fase de transição marca uma queda da mortalidade e aumento da expectativa de vida. Isso é bem importante. Onde eu vejo isso na minha pirâmide? A base continua larga, porque a natalidade é alta, porém eu consigo ver mais pessoas, claro que o meu desenho é meio xoxo, mais pessoas chegando na fase adulta. E isso é bem importante. Beleza? Eu começo a ver então o princípio de um envelhecimento populacional. As pessoas começam a chegar a aumentar a sua expectativa de vida. Aqui, gente, eu botei aumento baixo CV, aumento do CV. Para quem não sabe, dá uma olhadinha nos nossos vídeos anteriores. CV é crescimento vegetativo. A diferença entre natalidade menos a mortalidade. Nesse caso, como as duas são altas, o crescimento vegetativo é baixo. Fechou? Neste caso de transição, o crescimento vegetativo começa a subir, porque a mortalidade está caindo. Se as pessoas não estão mais morrendo tanto e continuam nascendo mais ou menos no mesmo ritmo, a população provavelmente vai crescer. E aqui nós temos o nosso primeiro conceito fundamental, que eu já abordei em aulas anteriores, que é a explosão demográfica. Fechou? A explosão demográfica nada mais é do que um período onde a população, exatamente por a melhora de certas condições de vida, mesmo que ainda muito precárias, mesmo que ainda muito complicadas, mesmo assim eu vou ter uma queda da mortalidade e a gente vai ter a população aumentando muito. O Brasil, como eu falei na outra aula, gente, teve a sua população quase que dobrando em 20 anos. Fechou? Isso mostra que é um período de boom. O boom demográfico brasileiro aconteceu entre o final dos anos 60 e os anos 70 com uma grande consolidação. Então, transição, diminuição da mortalidade. Aí vocês devem estar pensando, tá, mas que políticas governamentais eu tenho para essa pirâmide aí? Nós vamos manter a atenção no público jovem, na tentativa de diminuição da mortalidade infantil, que provavelmente ainda segue alta, apesar de já em queda. Nós vamos tentar
manter a educação básica, mas eu também começo a ter atenção no público adulto, ou seja, formação de mão de obra de uma forma mais qualificada, geração de emprego e renda vai ser muito importante para tentar absorver essa mão de obra que está aparecendo. O período de transição até o urbano industrial, gente, gera um aumento muito grande do número de adultos. E adulto é força de trabalho. É por isso que economicamente também pode aparecer para vocês o conceito de bônus demográfico. É um período da transição demográfica onde a população começa a ter um aumento do número de adultos, portanto, aumento de força de trabalho disponível. Isso é bom em certa instância porque a mortalidade está caindo e também porque eu tenho uma massa de trabalhadores para mover a economia. Se as políticas governamentais de geração de emprego, formação de mão de obra forem adequadas e distribuição de renda também, eu vou conseguir ter um período de bom desenvolvimento econômico para o país. Muitas vezes a gente sabe que, infelizmente, dentro do nosso modelo de economia atual, a gente, nesse período, acaba não conseguindo absorver essa mão de obra, gera um excedente absurdo e os conflitos sociais seguem acontecendo, quando eu podia, na real, absorver essa força econômica aí em atividades produtivas para o bem social. Fechou? Então, dentro desse processo, vocês têm um período de bônus, exatamente porque tem força de trabalho crescendo. Daqui, gente, o que é importante a gente ver? Esquece aqui, é pra cá. Urbano industrial. O que é o perfil urbano industrial, gente? É a fase onde eu já me encontro numa sociedade mais urbana que rural, perfeito? E a fase mais urbana que rural começa, a mortalidade já está lá embaixo, quem começa a cair agora é a natalidade. O perfil familiar do meio urbano tem menos filhos que o meio rural, perfeito? Por diversos motivos histórico-culturais e até motivos econômicos, né? Que eu já analisei nas aulas anteriores. Mas o que é importante você saber? Essa queda da natalidade vai se refletir na pirâmide, no recolhimento da base. A base vai se recolher, eu vou diminuindo essa base e o número de adultos começa cada vez mais a ser o mais importante grupo social. A população economicamente ativa, em condições de trabalho, procurando trabalho, começa então a ter aqui a sua maior participação. Esse é um período, gente, que é bem adequado, a economia tem a maior parte da sua população em força, em condições de trabalhar. Então eu vou diminuir, e aqui vem um conceito muito importante, que eu não coloquei aqui, mas vou colocar agora, que é o conceito de razão de dependência. Dependência. O que é importante na razão de dependência, gente? A PEA, essa população com capacidade, procurando emprego, com capacidade de trabalhar, marcada na população do meio, quando ela é a maior população do teu país, da cidade que tu está analisando, vocês têm uma baixa razão de dependência. O que isso significa? Que eu tenho mais gente trabalhando e as pessoas que são inativas, que seriam aquelas dependentes, acabam tendo, então, tanto na base quanto no topo, não são tão pesadas na economia, perfeito? Tanto os nossos jovens em formação, quanto os nossos idosos que já contribuíram, podem, então, não pesam tanto na economia, no sentido bem frio aqui da coisa, né? Conforme eu tenho a base larga e os jovens e os adultos mais restritos, eu tenho alta razão de dependência por causa dos jovens. E quando eu venho para a última pirâmide aqui, eu tenho muitos idosos pedindo aposentadoria e eu tenho poucos adultos mantendo a roda do trabalho e isso faz com que eu aumente de novo a minha razão de dependência. Fechou? Deu para entender? Se não entendeu, comenta aí que a gente grava um videozinho resolvendo as dúvidas de vocês. Beleza? Então dentro desse processo vocês começam a ver essas comparações. Essa pirâmide urbana industrial, então, vai ser marcada pelo recolhimento da base, perfeito? Os adultos como o público mais destacado, porém um forte crescimento do número de idosos. É um país em envelhecimento, fechou? Esse país já está numa fase urbana industrial e essa pirâmide vai ganhando um corpo cada vez mais afunilado aqui e subindo lá. Deu pra entender, gente? Vamos dar uma olhadinha na evolução da pirâmide brasileira, na tela para vocês. Então, a pirâmide brasileira, vou tentar ficar mais aqui no canto, que eu quero aparecer também.
Dentro desse processo, a pirâmide brasileira, vocês vão perceber que ela vai ter, nos anos 40, 50, um perfil de base mais larga e topo mais estreito, e conforme os anos 60 e 70, que são períodos de desenvolvimento industrial, desenvolvimento urbano, êxodo rural muito intenso, a gente começa a perceber que o Brasil começa a mudar a sua pirâmide. Hoje a pirâmide brasileira estaria muito mais vinculada a uma fase urbano-industrial, já com a base da pirâmide sendo recolhida. Deu para entender? O meio e o topo da pirâmide cada vez mais alargados. O Brasil estaria num processo de envelhecimento, aumento da qualidade de vida bem acentuado. Fechou? Aumento da qualidade de vida bem acentuado, gente, é importante que a gente destaque que o nosso país, ele tem um período de desenvolvimento ali, diminuição da mortalidade infantil, etc., mas ainda existem grandes bolsões de pobreza e desigualdade social a serem combatidas na sua raiz, né? É muito importante a gente lembrar desses fatores. Conforme a gente analisa, pode voltar para cá, conforme a gente analisa, o Brasil então se posicionaria nesse processo. Fechou? A quarta fase, gente, que está ali no quadro para vocês, seria uma fase onde a natalidade está muito baixa, o número de adultos já começa a entrar em razão de dependência mais alta devido ao grande número de idosos, e eu começo a mudar as estruturas, né, demográficas. A mortalidade passa a se elevar um pouquinho, ambas lá embaixo, desde o período da fase urbano-industrial, a mortalidade vai dar uma elevadinha, porque o peso da população idosa no corpo da pirâmide, nas taxas proporcionais, faz com que a mortalidade no todo da população dê uma pequena subidinha, né? A natalidade segue muito baixa e eu não tenho a reposição ideal da PEA, da população economicamente ativa. Isso pode começar a gerar uma razão de dependência que pode, no fundo, acabar tendo aquela famosa crise da Previdência, onde a Previdência Social não consegue financiar, não consegue pagar a massa de trabalhadores se aposentando. Porque os ativos, que são quem contribui atualmente e financiariam, né, o futuro desses idosos, acabam então não tendo massa de trabalhadores suficiente para pagar. Fechou? Então é basicamente o aumento da razão de dependência o nosso problema. Na saúde e nas políticas governamentais, o governo provavelmente vai incentivar aumento da natalidade e também na saúde básica, voltada muito para os idosos. A gente vai ter todo um sistema de saúde que cada vez mais se dedica a esse público de adultos mais velhos e idosos. Fechou? Então essas transições aqui são importantes. Como eu disse para vocês, o crescimento vegetativo pode chegar a um ponto onde a mortalidade supera a natalidade. Isso a níveis baixos, né? Mas acaba superando e eu entro num crescimento vegetativo negativo. Esse período de estagnação do crescimento vegetativo e até atingindo fase de negativo é o que a gente chama de inverno demográfico. O inverno demográfico seria esse período onde a população pode inclusive chegar num nível de começar a reduzir. Fechou, gente? Deu pra entender? Espero que vocês tenham compreendido. E aqui eu guardei por último, né, as nossas anomalias, perfeito? O que são anomalias? Quando eu vou analisar uma pirâmide, eu percebo que ela tem alguma condição muito diferente do que eu esperava, né? Ela não está tão clara nessas quatro fases. Tem um lado mais largo que o outro, tem uma base meio esquisita. Então, o que são as anomalias mais comuns que aparecem em prova para vocês? Primeiro, a anomalia de guerras, quando a população adulta e jovem de homens é retraída. E eu percebo que tem muito mais mulheres nessa fase adulta e jovem do que os homens. Por que isso está acontecendo? Porque homens jovens são as principais vítimas de conflitos e guerras. Perfeito? Mesmo que eu tenha morte de civis, mesmo que eu tenha morte, né, de outros públicos de outras faixas, a gente tem um buraco grande nesse processo, nesses homens jovens. Essa pirâmide, é só vocês pegarem a pirâmide da Alemanha, né, e vocês vão ver direitinho que ela tem esses furos da Segunda Guerra Mundial. Perfeito? Epidemias. Bom, as epidemias, elas podem, a gente está num período aí onde o Covid-19 está trazendo muito, né, essa preocupação. As epidemias, elas têm geralmente um público de risco. Então, dependendo do público de risco dessa epidemia, se ela ataca mais os jovens, se ela tem alguma diferença de sexo ou até de faixa etária,
ela pode alterar o público-alvo com o aumento da mortalidade de um determinado grupo. Perfeito? O Covid-19 ataca principalmente os idosos, fora outros grupos de risco que vocês sabem que ele pode atacar, né? Então, dentro desse processo, eu poderia ter redução do número de idosos, dependendo do nível e da intensidade da epidemia. Fechou? E políticas governamentais, como é o caso chinês, onde uma intervenção política na pirâmide, uma intervenção governamental, pode alterar o perfil. O controle de natalidade chinesa que eu cheguei a mencionar, gente, fez com que, em certa instância, eu tivesse uma masculinização da população chinesa. Porque a população só podia ter um filho, essa política já não está mais em vigor na China, é importante que se diga, mas a medida do filho único fez com que muitas das famílias, principalmente nas populações mais rurais, acabassem, né, abandonando, escondendo ou até assassinando a menina para ter um filho homem, né? Esse processo ficou muito famoso por uma intervenção negativa na pirâmide etária, então as políticas governamentais também podem ter resultados na transição. Fechou, gente? Espero... Foi meio corrido, a gente tem pouco tempo aqui, tentando fazer um videozinho um pouquinho mais curto, mas espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, comenta aqui que a gente responde para vocês depois. Valeu!